Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Naofumi Iwatani, um jovem otaku que é transportado para um mundo paralelo que acaba se tornando um dos 4 heróis lendários, heróis cardinais, que são convocados para salvar o mundo das ondas de monstros. No entanto, Naofumi é traído no início da aventura, perdendo a confiança e o apoio, restando apenas seu escudo como arma, Um segundo. Atualizar aqui. Beleza. Como arma, né? Então ele precisa se erguer e se tornar o lendário herói de escudo, lutando para sobreviver e proteger o mundo, enquanto lida com a desconfiança e a traição. Estou falando de ascensão do herói de escudo, então já solta dando um like, comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o antigo herói que tinha participado de uma guerra, que estava lá no reino de Melromark, eu acho que ele era um dos heróis cardinais, o antigo herói cardinal, que ficou ali naquele reino, naquele mundo, né? Ele estava preocupado com os tigres brancos, né? Ele estava preocupado com o Foal e com a Atlas, né? Ele estava pensando nos dois. A Melromark fala que os dois estavam em Siltveld, junto com o Naofumi poderia protegê-los. Ele fica ainda mais preocupado em saber que os dois estariam em Siltveld. Por que ele fica preocupado com isso? Porque durante uma guerra que ele participou, ele acabou meio que matando Tyrion, que é um dos antecessores do Foal e da Atlas, né? E eles têm o sangue desse cara, do Tyrion, né? Eles têm o sangue dessa pessoa. Só que o Jaralis, eu acho que é esse o nome dele. Deixa eu ver se acho o nome dele. Eu acho que é. Só que o Jaralis, ele tinha um pouco de receio, tinha um pouco de preconceito em relação aos tigres brancos. Os demi-humanos tigres brancos. Ele tinha um pouco de receio. Tanto que foi ele que matou os pais do Atlas, né? E da Atlas e do Foal, né? A Atlas acabou agindo como uma pessoa dona do lugar, entendeu? O Naofumi ia bater na mesa, só que antes dele bater na mesa, quem bateu primeiro foi a Atlas, que estava defendendo o Naofumi, que acaba dando um pequeno sermão em todos ali na mesa. O Jaralis não gostou, porque ela estava começando a falar, né? E ele não gosta da raça da Atlas, que é os tigres brancos, né? Então ele ficou com um pouco de receio, um pouco de raiva por ver uma pessoa da raça dos tigres brancos falando ali naquela reunião, sendo que ela não tinha quase nada de importância dentro daquela reunião, entendeu? E aí ela começa a dar um pequeno sermão de como eles deveriam jurar lealdade ao Naofumi, que o Naofumi está fazendo a mesma coisa pelas terras lá que ele vive lá, o que ele poderia estar fazendo em Siltveld, ele também está fazendo nas terras dele normalmente, né, tratando os demos humanos como pessoas, não como monstros e tudo mais, como uma grande parte das pessoas fazem, como escravos, como tudo mais, né? E ali todos começam a parar para pensar, mas aí o cara é jogado contra a parede, o Jaralis é jogado contra a parede. Depois que eles começam a decidir jurar lealdade para o Naofumi volta pro caso do envenenamento, né? Voltam pro caso do envenenamento. Por que eles voltam pro caso do envenenamento? Porque eles não tinham achado a solução. Claro que o Jaralis tinha armado tudo, né? Ele ameaçou o cozinheiro, tanto que a própria Sadina, a Filo, Sadina e Filo trouxeram o cozinheiro, né? A Filo estava preocupada que ela queria voltar para o café da manhã, né? Ela queria voltar para comer, só que o Naofumi fala que não poderiam até resolver o caso do envenenamento, né? E ali eles afirmam que tinham garantido a segurança da família do cozinheiro, porque o Jaralis tinha meio que sequestrado, né? Meio que ameaçado ele com a morte da família dele, do cozinheiro, no caso. E aí, após a garantia de segurança da família do cozinheiro, ele acaba abrindo o bico falando que quem mandou ele envenenar a comida foi o Jaralis. Só que o Jaralis tenta dar a volta por cima falando, eu não te conheço,
tudo mais, mas não tem como, né? Todo mundo sabe, todo mundo suspeita. O próprio Ethan tava ali também, né? Que ele se revela, fala que obteve muitas informações sobre Jaralis, sobre o próprio Werner. E aí o Jaralis estava com a cabeça atrás da parede, estava prensado na parede, né? Só que a questão é, ele simplesmente pergunta, bem na hora que o Naofumi tinha resolvido todo o caso, né? Estava indo embora daquela reunião. O Jara lhes pergunta se ele é realmente o herói que Siltveld estava esperando. E ali todo mundo começa a ter um questionamento, duvidar deles mesmos. Duvidar do Naofumi. Mas a Atlas volta a falar, volta a discutir e tudo mais. Ele pergunta por que o próprio Naofumi foi convocado em Melromark, né? Tudo mais. Aí a Atlas responde que ele foi convocado junto com os 4 heróis, porque eles todos, os 4 heróis cardinais, precisavam lutar juntos contra as ondas. Mas o próprio cara não acha que o Naofumi é um verdadeiro herói. Por quê? Porque ele não tá ligando a mínima pra situação de Siltveld. Mas o ancião do reino acaba aparecendo e falando que a verdadeira heroína dessa reunião da cidade de Siltveld é a Atlas. Por quê? Porque ela estava dizendo tudo que todo mundo precisava ouvir, né? O que realmente aqui no Brasil alguém deveria fazer. Tudo que todo mundo precisa ouvir é um bom sermão na cabeça, né? Para aprender a deixar de ser otário, né? E ali eles propõem um desafio, né? Que é uma tradição, um duelo, que é uma tradição de Siltveld entre Jaralis e Atlas. Só que o Foe queria entrar no lugar da Atlas para lutar contra o Jaralis. Sabe por quê? Porque ele queria perguntar algumas coisas pro Jaralis. Né? Ele queria obter algumas respostas sobre a morte do próprio pai. E ali o Jaralis fala que vai arrumar uma segunda pessoa, só que ele compra essa pessoa falando que quando ele ganhar, né, porque ele conseguiu fazer uma comissão, o Naofumi teria que fazer alguma coisa que ele quisesse, né. E aí o parceiro dele acaba decidindo que o Naofumi iria casar com a própria filha. E ele não gostou, quando ele olhou pra filha do cara lá do Minotauro, ele não gostou da aparência da mulher. E aí ele pede, grita ali na situação, pra que o Foe e a Atlas ganhem. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.